Amém, irmãos? Amém. Os irmãos se colocam de pé para a leitura da palavra. A irmã Patrícia, a oportunidade para orar pela palavra. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela primeira parte. Até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou. Podemos sentir a Tua presença neste lugar. Tu falaste tremendamente através da oportunidade, dos louvores, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para estar te louvando, te agradecendo, Pai, que o Senhor veja graça em cada um de nós, Senhor, porque só o Senhor que sonda, esquadrilha e conhece os nossos corações, Senhor, que a gente venha diminuir a cada dia e o Senhor crescer dentro de nós. Senhor, usa teu servo, Pai. Usa teu servo de uma forma sobrenatural nesta noite, Pai, para trazer essa palavra, Pai, uma palavra de bênção, uma palavra de transformação, Senhor, porque assim, Pai, queremos cada dia estar, Pai, mudando, Pai, tratando o nosso eu, Pai, nos modificando da forma como o Senhor quer, Senhor. Então usa teu servo, que ele venha diminuir, que não venha sair uma palavra, Pai, da boca dele, e que o teu Santo Espírito esteja conduzindo, Senhor. Repreende, Pai, desde já todo o mal, toda a fúria, todo ataque do inimigo, Senhor. Que essa palavra ela venha, Pai, penetrar o nosso coração. E que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra. Estamos caminhando aqui em Tiago. Estamos no capítulo 4. Hoje, Tiago 4, versículo 4 ao 6. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão? O Espírito que em nós habita, tem ciúmes. Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até, irmãos, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos caminhando aqui em Tiago, já estamos no capítulo 4. Estamos indo, graças a Deus. E aqui, irmãos, hoje Tiago traz aqui sobre a sua palavra ensinamentos para os irmãos que tinham se convertido, os judeus que se converteram ao cristianismo, estavam dispersos em vários lugares. E Tiago escreve essa carta para estar ensinando os irmãos e repreendendo as coisas que estavam acontecendo no meio deles. E aqui Tiago repreende os irmãos dizendo, até com uma palavra dura: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago aqui pega meio pesado com os irmãos. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus tem a sua palavra, tem um caminho que a gente tem que caminhar, irmãos. A gente não pode desviar desse caminho. A gente não pode olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Temos uma caminhada. E esta caminhada, irmãos, tem que ser reta. Não podemos ter desvios. Não podemos nos colocar diante a outras religiões. Não podemos ter outros ensinamentos que não provenham da palavra. O nosso ensinamento, o ensinamento do cristão, vem de sua palavra, da palavra de Deus, irmãos. Antes estávamos no mundo, andávamos fazendo a vontade do mundo. Tudo que o mundo colocava diante da gente, a gente comprava, a gente gostava, a gente queria, a gente buscava cada dia mais isso. A gente tinha paixão pelas coisas que o mundo colocava diante dos nossos olhos. A gente lutava, se saía um celular novo, a gente tinha aquela coisa de lutar para querer comprar, porque aquele é o melhor. Mas hoje, irmãos, que temos o Senhor Jesus Cristo, eu não vou dizer a você que não compre nada, não faça nada, não. Se for de acordo com a sua condição você comprar, e aquilo não vai trazer efeito negativo sobre você, vai e compre.
Como o contrário, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter as coisas que o mundo oferece aí. O pecado é quando essas coisas penetram em seu coração, começa a entrar em seu coração e você começa a ver essas coisas com uma adoração, adorando essas coisas. Mas o crente, irmãos, é diferente. O crente não tem essa visão de adorar, ele adora só um Deus, e é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o verdadeiro Deus, irmãos. Então a nossa vida hoje, irmãos, é focada na palavra de Deus, nos ensinamentos que Ele nos dá. A gente não pode fugir dessas coisas. Como o Tiago diz, a relação de Deus com o crente é como se fosse um casamento, irmãos. Ou duas pessoas se casam, ali eles fazem uma aliança, tem uma aliança entre os dois. Como ali Gênesis fala, o homem deixará seu pai e sua mãe, se juntará com sua esposa e eles serão uma só carne. Ali tem uma aliança, essa aliança não pode ser quebrada. E quando quebra, um bocado de coisa errada de um lado e do outro, e ali vai arcar com muitas coisas que virá sobre eles. Então Tiago aqui mostra que a aliança que a gente tem com Deus é semelhante à aliança no casamento. Tem um vínculo, este vínculo não pode ser quebrado. E quando quebra, irmãos, a pessoa sofre, a pessoa vai arcar com as consequências que virá sobre a vida dele. Então por isso que Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é desamizade contra Deus? Se você quer ser amigo do mundo, quiser fazer a vontade do mundo, você vai ser constituído um inimigo de Deus. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode botar um pé lá, outro pé cá. Não, irmãos, a gente tem que tomar uma decisão. Eu sirvo a Deus e acabou. Uma palavra de seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que proceder disso já é do maligno. Então, Tiago aqui nos traz isso. A nossa ligação com Deus é como se fosse um casamento. Há uma aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. E Tiago diz, se você quiser amar as coisas do mundo, você vai ser constituído como inimigo de Deus. Você vai estar fora de Deus. Aqui não tem essa ideia de Deus sabe a minha necessidade, Deus sabe o meu pensamento, Deus conhece o meu coração. Não, irmãos, aqui é uma direção só. E Tiago diz, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Deus será seu inimigo. E Tiago vem nos trazer, pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita é ciumento. O Espírito que hoje está sobre você, aquele dia que você levantou sua mão, entregou a sua vida ao Senhor, a palavra diz que nós tornamos ser um templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita sobre nós, Ele testifica com o nosso Espírito. Então, Tiago diz que vós não sabeis que o Espírito que habita em vós é ciumento. Mas esse ciumento aqui, irmãos, não é como a gente. A gente tem um ciúme carnal. Se a gente está com uma pessoa, vê aquela pessoa conversando com outra mulher, você começa a carne a ativar algo, uma raiva, um ódio. Mas o ciúme de Deus não é esse. O ciúme de Deus é zelo, é você zelar pelas coisas de Deus, você ter cuidado com as coisas de Deus. Deus não se compara ao homem, porque Deus é santo, e esse ciúme dele é isso, você ter zelo. Então Tiago diz, pensais vós que a Escritura diz em vão? Você acha que tudo que aconteceu na sua vida foi em vão? Não. O Espírito que em nós habita é zeloso, requer zelo, requer uma entrega, requer que você cuide. Quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Paulo fala sobre a relação disso, irmãos, das nossas atitudes, não entristecer o Espírito Santo, não apagar,
ficar de uma forma que ele não vai mais testificar com o seu espírito, porque as suas atitudes o coloca para longe, o deixa fora, não traz para perto. As suas atitudes, as coisas que você busca, onde estão os seus olhos, pode afastar o Espírito Santo, entristecer, parar de falar, testificar com o seu espírito. Então Tiago diz, ele é zeloso, ele é ciumento, ele requer que a gente tenha um cuidado com ele, uma intimidade. Porque, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Você não tem um amigo, você não tem uma relação com esse amigo, você não tem uma amizade, você não tem uma troca de conversa, você não tem uma certa condução, você e seu amigo ali. A mesma coisa é o Espírito Santo, irmãos. Nós temos que ter essa comunhão com Ele, essa amizade, esse zelo, esse cuidar, temos que ter, irmãos. E Tiago também diz, irmãos, antes dar mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é que Tiago quer dizer? Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que não querem ser obedientes à palavra de Deus, Tiago diz que Deus rejeita esses. Deus não quer comunhão com esses. Esses andam aí, caminhando de acordo com as suas vontades. Mas ao contrário, ao humilde. Quem é esse humilde? O que ouve a palavra, o que guarda a sua palavra, o que pratica a palavra. Deus diz que esse, ele dá mais graça, ele ajuda, ele conduz, ele faz acontecer na vida desse, porque esse ouviu a palavra e se quebrantou no seu coração. Você foi quebrantado, você é contrito, você olha a palavra de Deus e diz, miserável homem que sou, eu preciso dessa palavra, eu preciso entender mais desta palavra, eu preciso estar debaixo desta palavra. Este é o humilde, irmãos, que ouviu e se quebranta, sabe que ele é um pecador, sabe que sem a graça do Senhor Jesus Cristo na vida dele, ele não é nada. Então a este Deus dá mais graça. Mas o contrário, irmãos, aquele que rejeita, aquele que ouve, entra no ouvido e sai no outro, Deus resiste, Deus afasta dele, Deus resiste ao soberbo. Deus não tem comunhão com essas pessoas que acham que não precisam da palavra, que acham que sua vida está boa como está. O Senhor dá a oportunidade de ouvir a palavra, o Senhor dá a oportunidade de se consertar, o Senhor dá a oportunidade de você se arrepender e se lançar aos braços de Cristo. Mas apesar de você ser humilde, você é soberbo, e a esses Deus rejeita. Irmãos, em Êxodos capítulo 3, Êxodo 3 ao 6, aqui Êxodo vem nos trazer um mandamento do Senhor. Aqui Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo da terra, ou que está nas águas baixas. Águas baixas da terra. Não terás, não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem,
e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus aqui, irmãos, nos dá um mandamento. Ele diz que não terás outros deuses diante dele. É isso que Deus requer de cada um de nós, irmãos. Deus quer fidelidade da nossa parte com Ele. Às vezes você está 50 dias de jejum, você está subindo num monte meses e meses, fazendo um sacrifício de tolo, mas você não quer se dobrar diante do Senhor. Você não quer reconhecer que só existe um Deus. Você não quer ver que não tem outro caminho. Deus fala em sua palavra: não terás outro Deus diante de mim. Não terás. Ele diz para não fazer imagem, não se prostrar diante de imagem, não servir esses deuses, esses falsos deuses, porque ele diz que ele é um Deus ciumento, irmãos. É um Deus que requer uma comunhão, irmãos. Se nós não tivermos essa comunhão com Deus, não vai adiantar, irmãos. Você está se enganando. Se você não deixar o seu Deus, que é o seu ventre, de lado, para adorar o verdadeiro Deus, para se colocar diante dele em humilhação, em busca a ele, não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. Então, irmãos, que nós possamos ter essa consciência, irmãos, que Deus é um Deus zeloso e requer, irmãos, toda a entrega de cada um de nós a Ele, irmãos. Por que isso? Por que Deus fala isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro aqui vem nos dizer que nós, que conhecemos a Cristo, temos uma diferença, irmãos. Não somos mais comparados a outras pessoas, a outras religiões. Não tem igualdade, irmãos. O que é que Pedro vem nos dizer? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anunciais os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que diferença, irmãos. De onde foi que Deus nos chamou? Por que Deus te escolheu? Por que Deus tocou em seu coração e disse: venha, eu quero você. Sem você ter qualidade nenhuma, sem você ter nada para oferecer a Deus, mas Deus foi lá e disse: eu quero você, para que você possa ser, irmãos, um povo diferente, um povo escolhido, irmãos. Pedro diz, irmãos, uma geração escolhida. Deus escolheu você, irmãos, um sacerdócio real. Aquele tempo lá de Moisés, tempo do tabernáculo, as pessoas, para falarem com Deus, ele ia até o sacerdote, falava o que tinha que dizer, dava o sacrifício que tinha que oferecer. O sacerdote ia lá no tabernáculo, oferecia o sacrifício, falava a Deus o que aquela pessoa queria, para depois receber a resposta. Hoje, olha a diferença. Hoje Deus te fez sacerdócio real. Glória a Deus. Hoje você não precisa de um sacerdote, irmãos. Você só precisa entrar em seu quarto, fechar a sua porta e orar a teu Deus em secreto. Hoje Deus quer intimidade com você, irmãos. Então Ele nos escolheu para ser um povo que tem intimidade com Ele. Lembra que eu te falei que Deus é um Deus ciumento? É isso que Deus quer com você: intimidade. Ele não quer ser dividido com outras coisas, não. Ele quer ser exclusivo.
É por isso que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que a gente agora seja um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. O que é peculiar? É um povo que não é igual a outros, que não pratica as coisas que os outros praticam. É um povo diferente, um povo exclusivo. Por que Deus fez isso? Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou, irmãos, para tu anunciar os louvores dele, a sua palavra, irmãos. Por isso que Deus te separou. É por isso que nós temos que não ser igual aos outros. Muitos irmãos estão aí pecando em erros, caindo por cima de erro, mais erro, porque não entende o chamado dele, não entende que Deus o separou. Deus tirou das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz, para você agora ser um iluminado, irmãos, para você agora iluminar outros. O que é esse anunciar os louvores? Anunciar a sua palavra, anunciar quem é este Deus, o que esse Deus pode fazer, irmãos. É para isso que Deus lhe chamou, irmãos. É para isso. E para que você tenha isso, você tem que ter comunhão com Ele, irmãos. Você não pode olhar para a esquerda, não pode olhar para a direita, irmãos. Você não pode mais fazer a vontade do seu coração, que mesmo que aquela vontade seja agradável a você, mas desagrada a Deus. O que você quer? Você quer agradar você ou a Deus? Então temos que ter uma escolha. Temos que ter uma escolha. Você está vendo como é que está o cenário hoje aí, o cenário gospel. Muita loucura, muita coisa errada. Você viu agora aí, a pastora foi morta, o marido envolvido em tudo isso, e estava pregando a palavra, irmãos. Pregando lá, falando. Homem de Deus, homem de Deus. Olha o homem de Deus, não está preso. Agora eu te digo, esse homem olhava para quem? Para Deus ou para o próprio ventre dele? Para o Deus dele? Para onde esse homem olhava? Eu tenho certeza, se ele olhasse para Deus, ele não está onde está hoje. Desviou a visão, irmãos. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, deixou de olhar para o autor e consumador da fé. Se perdeu, irmãos. Se perdeu. E agora escandalizou o evangelho mais e mais. Mas aquele, irmãos, que sabe da palavra, que conhece a palavra, não vai se escandalizar com isso, porque o próprio Jesus disse que muitos falsos profetas viriam. Muitos viriam dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Mas Jesus disse para a gente não ir atrás deles. Então a gente está vendo aí, isso tudo aí, irmãos, está anunciando a volta do Senhor, irmãos. Olha o que está acontecendo. O homem que pregava o evangelho, a mulher cantava em tudo que era canto aí. Olha que tragédia. Isso tudo faz parte da apostasia. Jesus diz o quê? Quando a apostasia se instalar sobre o mundo, a minha volta está próxima. O que é apostasia? O homem se desvia do caminho do Senhor. O homem não quer mais o caminho do Senhor. Ele prega, fala, mas ele não crê mais nisso. Ele não quer mais comunhão. E lembrando que, irmãos, Deus é um Deus zeloso. É um Deus que requer uma comunhão com Ele, irmãos. E para a gente ter essa comunhão, a gente tem que ouvir o que Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Se você não fizer isso, não tem como, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Em Josué capítulo 7, versículo do 1 ao 26, ali fala do pecado de Acã.
Quando Deus dá ordem para o povo de Israel invadir Jericó, Deus fala com o povo: olha, tudo que tem lá é consagrado de Deus, é consagrado a mim. O ouro, a prata, o cobre, tudo que tiver é consagrado a mim. Mas Acã, quando se depara com a capa babilônica, um ciclo de ouro, um ciclo de prata, ele pega aquilo escondido e leva para dentro do arraial, enterra debaixo da tenda dele e fica quieto. Passando alguns dias, Josué manda os espias ir até Aio para investigar aquela cidade. E aqueles espias vai e diz: ó Josué, o povo lá é pequeno, a gente vai ganhar tranquilo esta guerra. Não precisa mandar o povo todo não, manda só 3.000 homens. Essa guerra já está ganha. E ali se sucede, 3.000 homens vai a Aio para lutar contra o reino de Aio. E quando chega lá, poucos homens vencem o povo de Israel. Morre 36 israelitas e o resto sai correndo, e os habitantes de Aio atrás derrotaram o povo de Israel. E ali Josué, quando vê aquilo, cai em rosto no chão, rasga suas vestes, joga cinza na sua cabeça e diz: Deus, por que nós perdemos? O Senhor nos deu Jericó, uma cidade que era impenetrável. O Senhor nos deu em nossa mão e nós perdemos para essa cidade pequena. O que está acontecendo? O que é que Deus fala, irmãos? Tem coisa amaldiçoada dentro do meu povo. O meu povo está amaldiçoado. Tem coisa impura dentro do meu povo. É por isso que a minha presença não estava com vocês. O que é que está? O que é que foi amaldiçoado dentro do povo de Deus? A capa babilônica, um ciclo de ouro e outro de prata que Acã pegou. E quando ele pega aquilo, coloca no meio do povo de Deus, amaldiçoa todo o povo, irmãos. E ali Deus dá ordem a Josué para trazer tribo por tribo, família por família, até cair em Acã. E Acã ali fala o erro dele, fala o pecado dele. E ali Deus diz: ó, eu só voltarei por meio de vocês se você cortar do meio de vocês o pecado. E ali Acã é apedrejado, ele e sua família, e todos aqueles que estavam na casa dele, até animais, são apedrejados, são queimados e são enterrados. E assim depois Deus volta e restitui o povo dele. Irmãos, as coisas de Deus é coisa séria, irmãos, não é brinquedo não, irmãos. As coisas de Deus é sério, irmãos. Às vezes a gente está fazendo algo que não está agradando a Deus, e a gente não está vendo a graça do Senhor ser derramada, porque a gente está agradando o nosso coração. Ah, mas isso é bom para mim, eu quero isso, porque é bom. Mas para Deus, você sabe se é bom? Você tem certeza que é bom? Então, irmãos, se queremos as bênçãos do Senhor, devemos nos colocar diante do Senhor, humildes e quebrantados. Em Números, capítulo 16, versículo do 1 ao 35, ali fala de Corá, Datã e Abirão, 3 homens que se levantaram contra Moisés, dizendo: não, Moisés, não é só você que é santo não, todos nós somos. E ali ele cita 250 homens para ser contra Moisés. Moisés disse: está certo, se eu não for chamado por Deus, amanhã todo mundo traga o incenso e apresente a Deus. Aquele que Deus aceitar o incenso, esse é de Deus. Mas aquele que Deus não aceitar, Deus irá abrir a terra e irá engolir eles e sua família. Pela manhã todo mundo apresenta o incenso a Deus, e ali Deus rejeita Corá, Datã e Abirão, porque eles se levantaram contra o homem de Deus.
o homem escolhido por Deus, eles se levantaram contra ele, dizendo: não é só você que tem que estar na frente, não, nós também temos que estar. E ali, devido a este pecado, Deus rejeita esses homens. E a palavra diz que após Moisés falar essas palavras, a terra se abre e Corá, Datã e Abirão e toda a sua família, seus escravos, seus animais são sugados pela terra, e a terra se fecha. E todos aqueles 250 homens que foram a favor dele são consumidos pelo fogo do altar. Está vendo, irmão, como as coisas de Deus são? As coisas de Deus são sérias, irmãos. E para que a gente possa estar diante do Senhor, a gente tem que estar com seriedade diante do Senhor. A gente tem que estar humilde, quebrantado diante de Deus. A gente não pode achar que a gente pode fazer, a gente está certo. Não, irmãos. A gente tem que estar como Deus pede. Antes a gente andava como a gente queria, a gente vivia nas vontades, dos desejos da nossa carne. Antes estava no mundo aí, estava à vontade. Eu vou beber hoje, eu bebo. Eu vou fumar, eu fumo. Mas hoje que conhecemos a palavra, hoje que somos um povo santo, um povo escolhido, um sacerdócio real, um povo peculiar, temos que andar como Deus quer, irmãos. Temos que viver as coisas como Deus ordena, mesmo que isso, irmãos, não seja do nosso agrado. Mas hoje devemos agradar não a nós mais, mas sim a Deus. É a Deus que temos que prestar a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações. É a Ele, irmãos, a nossa busca, a nossa entrega. Aquilo que necessitamos, devemos colocar diante dele. E se isso for da vontade dele de trazer a nós, e isso agradar a ele e glorificar o nome dele, ele vai nos dar. Mas antes disso, não, irmãos, devemos nos quebrantar diante do Senhor. Devemos esperar pela vontade dele, irmãos. Em Tiago capítulo 4, versículos 7 ao 10, aqui Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós, pecadores, e purificais os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos e lamentai, e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. É Ele que vai nos exaltar. Mas para que Ele possa nos exaltar, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como o diabo vai trabalhar na nossa vida, irmãos? De acordo com a nossa vontade, o nosso desejo, irmãos. Ele percebe isso, e ele só vai soprar em teu ouvido: faz, vai ser bom para você, faça, vai te agradar, vai ser bom para o seu coração, faça, deixe de ser besta. Ele só vai empurrar, irmãos, aquilo que você já está ali, ó, querendo, ansiando. Ele só vai dar um empurrãozinho. Por que ele vai dar esse empurrãozinho? Porque ele sabe que você vai cair, irmãos. Ele sabe que você vai tropeçar, irmãos. Então a palavra diz, ó, sujeitai-vos a Deus. Como é que a gente vai segurar essas coisas? Como é que a gente vai combater essas vontades pecaminosas que está dentro de nós, irmãos? O diabo não vai botar nada, não. Ele vai trabalhar com o que está dentro de nós, a nós expor isso. Então, o que é que nós temos que fazer para combater? Como é que nós vamos ter forças para combater essas coisas? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Temos que estar sujeitos a Deus, irmãos. A nossa vida tem que estar completamente na mão do Senhor, irmãos.
Se não tivermos uma comunhão com Deus, estamos perdidos, porque vamos afluir isso de nós, a nossa vontade, o nosso desejo, e chegar um momento que a gente não vai controlar isso, porque isso é maior do que a gente, irmãos. Mas se nós tivermos sujeitado a Deus, tiver quebrantado, humilde, irmãos, buscando a vontade de Deus, deixando a nossa vontade de lado para fazer a vontade dele, aí sim, irmão, nós teremos força para combater aquilo que pode vir sobre a nossa vida, aquilo que o mundo pode lançar sobre nós. Vamos ter força porque nós somos sujeitados a Deus, estamos debaixo da vontade dele, buscamos a vontade dele, irmãos. Em 1 João no capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor. 1 João 15 ao 17, aqui o apóstolo João diz, irmãos: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Olha o que João fala, irmãos. Para que nós não amemos o mundo, não, irmãos, isso a gente tem que entender isso. O mundo está aí, o mundo foi Deus que fez. Não é os animais, não é as árvores, não é a terra, não, irmãos. O que a gente está falando é de um sistema que roda o mundo, um sistema mundano que quer moldar você de acordo a ele. O que é que nós vemos hoje, irmãos? Hoje você pode ser o que você quiser. Hoje eu posso dormir homem, amanhã acordar uma mulher. Seja o que você quiser, seja feliz. Hoje estamos aí caminhando para que as escolas possam ter um banheiro sem sexo, para entrar meninas e meninos juntos. Hoje estamos caminhando para a liberação do aborto. Você vai ser livre. Eu estou com filho, eu vou tirar, não quero. Hoje estamos caminhando para a liberação das drogas. Hoje, irmãos, o mundo é regido por uma força maligna, que tudo que está aí não é do Pai, mas sim daquele que ainda está neste mundo, que reina sobre este mundo, aquele que teve a permissão de Deus para estar aí reinando. Quando Adão e Eva quebram o pacto com Deus, quebra a aliança com Deus, aquilo deu a permissão para o diabo reinar sobre esta terra. Lembra que quando ele leva o Senhor Jesus Cristo a um alto monte, ele diz: todos esses reinos eu te darei, se você prostrar os meus pés. Aquilo nos mostra que ele reina sobre esta terra, por um pouco tempo, até a volta do nosso Senhor. Mas isso é permissão de Deus. Então, todos aqueles que amam este mundo estão sobre a mão do diabo, irmãos. É ele que comanda, é ele que faz as coisas, irmãos. Ele que toca nos corações pecaminosos para fazer estas coisas. Agora eu te digo, e nós? Nós que somos um povo santo, um povo escolhido, um sacerdócio real, devemos nos moldar a isso? Não, não temos comunhão com essas coisas. Essas coisas não podem estar em nós, porque nós fomos tirados do quê? Das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Somos separados. Então é isso que João quer dizer aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que está no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Um homem que coloca uma lei para liberar o aborto, Deus está com este homem? É Deus que reina sobre a vida deste homem? Um homem que libera as drogas, é Deus que está com ele? Não, irmãos. Este homem é um filho do diabo. Porque tudo o que está no mundo é o que? A concupiscência da carne, a vontade da carne. Fique à vontade, seja o que você quiser, faça o que você quiser, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. O que é que Deus falou lá? Deus rejeita o soberbo, o orgulhoso, aquele que acha que não precisa de Deus. Deus rejeita. E não é do Pai, mas do mundo. E João vai dizer, e o mundo passa, e a sua concupiscência passa. Tudo isso aí vai passar, irmãos. Tudo isso vai acabar. Mas o que é que vai permanecer? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmãos. Glória a Deus. Para sempre. É eterno, irmãos. Irmãos, lembra do dia que você entregou a sua vida ao Senhor, irmãos. Não esquece disso. Não esquece deste dia, irmãos. Porque deste dia para cá você foi escolhido. Deus te separou, irmãos, para algo muito diferente do que se mostra neste mundo. Algo que não é deste mundo. Não tem parte com este mundo. Então nós vamos olhar para o mundo? Nós vamos desejar o que está no mundo? Liberação das drogas, oh beleza, e beleza, agora vai ser uma beleza, vou até botar uma barraca para vender também. O aborto, oh que maravilha. Será que o crente se agrada com isso? A vida do crente vai se agradar com o que está vendo aí neste mundo? Não temos comunhão com isso, irmãos. Não temos conversa com essas coisas. Somos separados. Estamos aqui, irmãos, neste mundo para fazer a vontade do Pai. O que é que a palavra diz, irmãos? Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que a gente possa anunciar os louvores do Senhor. E o que é o louvor do Senhor? A sua palavra, irmãos. Hoje fomos escolhidos para pregar o Evangelho, irmãos. Para pregar o que esse mundo não tem. Não tem, porque não conhece, não sabe. Hoje, irmãos, temos o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer as coisas do Pai. Então, deixe tudo de lado, irmãos. Deixe tudo de lado. Tenha em sua mente que Deus tem um casamento com você. Deus tem uma aliança com você. E esta aliança não pode ser quebrada. O que é que Deus fala em Gênesis? Sairá o homem da sua mãe, do seu pai, se ajuntará à sua esposa e será uma única carne. Hoje, em Cristo Jesus, somos um só. Jesus, o Pai, o Espírito Santo está sobre nós, irmãos. Ele está sobre nós. Temos um vínculo, temos uma união, e esta união não pode ser quebrada por nada. Temos que dar prioridade às coisas de Deus, não é nossa, irmãos. Em nome de Jesus. Essa palavra esteja no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus.